Ei, Thiago, obrigado, velho. Sei que você tá na correria, mas tem umas perguntas aqui que Rafa tem que responder porque eu vou chamar ele aqui. Pronto, estamos de Falou, volta. Rafa. Sem Vamos nessa. respirar, velho. Vamos lá. Naldo, Rafa, quais os cinco principais fatores para contratar um artista, banda, para um determinado evento? Acho que o primeiro é público, né? Ter público, porque se o artista não tiver público, a cadeia não se sustenta. É aquela velha história, né? Para um evento acontecer, além do artista que está no palco, existem centenas de pessoas, centenas de profissionais que estão ali trabalhando para aquilo acontecer. E todas essas pessoas, elas precisam ser remuneradas, porque elas estão trabalhando, certo? Então, num evento, existe o pessoal da equipe técnica, existe o produtor do evento, existe o bilheteiro, existe a pessoa da limpeza, existe a segurança, existe os disciplinadores, enfim, os artistas, os músicos, os técnicos de som, os holds, né? Já falei, equipe técnica, enfim. Existe uma série de pessoas que está reunida para aquilo acontecer. Só que tudo aquilo ali, para acontecer, o que é o produto, o que é que está sendo vendido, né? É o show do artista ou dos artistas. Então, o primeiro critério para um evento maior, no caso eu estou falando, né? Eu não estou falando de eventos menores. Quem tem bandas menores pode fazer os seus eventos menores, desde que, né, consiga equilibrar as contas também, né? Claro que a gente sabe que muita gente termina tocando sem receber e tal, ou investindo o seu tempo. Eu também já fiz muito isso. Já trabalhei muito de graça, velho. Dois. Assim, termina que às vezes é aprendizado também, né? Então você vai tendo que fazer essas coisas para poder chegar lá, fazer seu networking, mostrar seu trabalho, enfim. Então, o artista tem que ter público. Para mim é o número um, porque se o artista não tiver público, o evento vai dar prejuízo e ninguém recebe, né? Ninguém consegue ser remunerado pelo seu trabalho. Agora de Janderson. É verdade que a idade avançada do Bunny Spears impossibilita a vinda dele ao Brasil? Não. O Burnie Spear, na verdade, é o seguinte, ele já esteve aqui no Brasil duas vezes, ele esteve uma vez, acho que na década de 90, e a outra foi o quê? 2005 ou 2006, agora eu não me lembro, acho que foi 2006 ou 2005. Enfim, a galera que me corrige aí. Ele esteve aqui no Festival de Verão e esteve em São Paulo também. O Burnie Spear, ele teve um problema, assim, dois problemas. Um foi com a indústria fonográfica. Muitos artistas jamaicanos, eles produziram seus discos, como é que funcionava lá antigamente, né? E ainda existe isso. Vinha um produtor musical que tinha o acesso ao estúdio, aos músicos, e pagava essa galera, tinha um pouco mais de grana, chamava o artista vinha com sua arte, gravava um álbum inteiro. Eu estou falando de praticamente todo mundo do reggae, Burnie Spears, Israel Vibration, Don Carlos, quem você imaginar, da Jamaica, The Congo, os Abyssinians. Então imagine que chegava um produtor, chamava o The Congos para gravar um álbum no estúdio, certo? O cara pagava todos os custos dos músicos para tocar, para gravar, pagava os cantores pelas músicas. É como se eles estivessem vendendo as Ah, músicas que são dele para o produtor. E nessa época, os artistas, eles assinaram, ou às vezes nem assinaram, acordos de distribuição eternas. Tipo assim, você acha que, por exemplo, os álbuns aí desses artistas jamaicanos estão nas plataformas digitais, você acha que esse dinheiro está indo para eles, é? não tá, Rafa? Quer dizer assim, ele perde direito autoral pro resto da vida, é isso? Existem duas coisas. Tem a parte da distribuição, que é a venda, né?
Por exemplo, um Aham. cara pode pegar e prensar um vinil do, sei lá, do Burn Spear antigo, que ele tem o direito, e vender. O Burn Spear não vai ganhar esse dinheiro, entendeu? O Burn Spear vai ganhar o quê? O copyright das músicas, que existem a publicação, são duas coisas, né? A distribuição e a publicação. E o que eu estou querendo dizer é isso, que os artistas jamaicanos, eles fecharam acordos que foram extremamente maléficos para eles. Então, o Burn Spear, ele, em um momento da vida dele, ele rompeu com tudo isso. Ele brigou com galera de alguns selos que distribuía os discos dele. Inclusive, era possível ver vários desses discos dele nas lojas e tal, CD, vinil, reeditado, com a capa nova, enfim. Ele brigou e o cara do selo, eu me lembro disso, estava no início da internet, o cara fez um vídeo com um rolo compressor num pátio assim imagine um galpãozão assim, um pátio assim externo, o cara colocou milhares de CD de Burn Spear, porque Burn Spear estava indo falar mal dele e tal, dizendo que estava sendo roubado, e o cara pegou um rolo compressor daquele compactador de Aham. asfalto, sabe? Uma Sei. máquina, e destruiu milhares de discos do Burn Spear, e fez um vídeo e botou na internet. Eu vi. Isso, assim, eu acho que foi um golpe muito grande para ele. Depois desse momento, ele que estava já produzindo um disco novo, meio que deu uma parada. E outra coisa que eu acho que impactou muito na vida do Burn Spear foi que ele perdeu um filho jovem para o câncer. O filho dele, Caramba. eu acho que tinha, não sei se tinha 30 anos, mas tinha ou um pouco abaixo, próximo de 30 anos. E eu acho que quando aconteceram essas duas coisas na vida dele, ele ficou meio desiludido e foi parando, né? Hoje ele tá lá, ele mora em Nova York e tipo assim, ele tá de boa, se exercitando, super, né? Jovial ainda, É. mas ele já tem muito tempo que ele parou de fazer show. Então, ele parou de fazer show por opção. Ele disse que está aposentado. Inclusive, eu já falei várias vezes com a esposa dele, que é quem atendia as ligações, né, para fechar os shows. Já chegamos a fazer plano de turnê já do Burn Spear. De eu discutir por 1 hora e meia com a esposa dele no telefone, discutir não de brigar, né? De Não, sim, sim, discutir de ideias. conversar, debater. De conversar sobre, vamos fazer uma turnê aqui de 10 shows e tal. A gente vai fazer Buenos Aires, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, pá, pá, pá. E aí ela virar para mim e falar assim: ah, beleza, a gente vai viajar daqui a alguns dias para não sei onde, e quando eu voltar a gente conversa. Aí ele foi, fez esse único show, que se eu não me engano, inclusive foi o único show daquele ano que ele tocou, não sei se foi. Ah, velho, tem tempo, não vou lembrar agora o ano. E quando ele voltou, eu liguei pra ela, ela falou: olha, o Rodney, ela chama ele de Rodney, ele não quer mais fazer show não, ele disse que quer parar por agora. Se em algum momento a gente voltar, a gente conversa de novo. E aí, depois disso, parou. Que triste, né, cara? Que triste história, né, É, pesada, né? Só ele sabe o que é, passou, né? Só ele é sabe. isso. Ele Aí, meio que rompeu um pouco com essa onda da indústria fonográfica, né? também passaram a perna no cara, né? Também não é fácil, né? Muitos, muitos, muitos deles. Ramon Santana. Qual o seu top 3 das lendas do reggae? Aí Dos artistas? vai Rapaz, comprometer? ó, Vai comprometer? eu vou falar assim de assim uma banda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma banda. Eu vou escolher o artista que me motivou a ouvir reggae. Vou falar de um artista jamaicano, que também o outro é mais que eu gosto, e um não jamaicano, tá? Vamos lá. O artista que me motivou a ouvir reggae, o primeiro artista que eu não, por incrível que pareça, muita gente começa com Bob Marley, mas não foi o meu caso. Para mim, o primeiro artista que me fez gostar de reggae foi Peter Tosh. Então eu Putz, gosto muito de Peter Tosh, mais até do que Bob Marley. Eu acho as letras do Peter Tosh, apesar de que as letras do Bob também são excelentes, mas eu gosto muito da rebeldia do Peter Tosh e da arte dele em geral, dos discursos. Acho ele assim, ele é o símbolo assim excelente do que é rebel music, né? Música de rebelde. Então, Peter Tosh. Aí eu vou agora para uma outra banda favorita,
que é o Israel Vibration. Dois. O Israel Vibration, assim, até pelo contexto dele de vidas, o contexto deles de vida, né, a dificuldade que aqueles caras ali passaram não é brincadeira, não. Os caras se conheceram num centro de reabilitação de polo. Reabilitação. É. Dois deles chegaram a morar numa floresta, porque não tinham onde dormir. Eles foram para uma floresta e dormiam lá, no papelão mesmo. Começaram a cantar na rua, batiam na porta dos estúdios na época para poder gravar. As pessoas diziam legal, mas fica para a próxima. Insistiram, insistiram, insistiram. E estão aí, há mais de 45 anos. E para mim são exemplos de vida, né? O Wiz, o Skelly e o Apple também, que faleceu. Era uma pessoa muito difícil de lidar. Mas, enfim, um artista primoroso, um timbre vocal lindo. Então, o Israel Lindo. Vibration é uma de minhas bandas favoritas. Pô, tem muitos, cara. Pô, o Gregory também, que eu trabalhei e tal. E agora eu vou falar The Congos, gosto muito também, Abissinhas. É muito difícil falar isso, né? E agora uma banda não jamaicana, né? Eu sou fã do Groundation. Sou muito fã do Groundation. Muito fã do Groundation. Assim, eu acho o trabalho deles acima da média quando diz respeito a reggae não jamaicano, até porque eles nunca tentaram copiar o reggae jamaicano. Eles têm um trabalho que mistura influências de vários outros ritmos, e os músicos, tanto dos que já estiveram lá como os novos, eles são extremamente virtuosos, assim. E eu sou fã demais, assim, do trabalho deles. É difícil falar, três é muito difícil. Talvez fosse um top 10, seria um pouco mais fácil. Menos difícil, né? Ô, Rafa, é verdade que o Harrison, ele é professor na Califórnia, ou não sei se é Califórnia ou é Califórnia, né? E Isso. O projeto Groundation é um projeto onde ele vai renovando a banda com o tempo, porque ele deu uma renovada geral, deu repaginada, né? Aquele tecladista não veio mais, no último Choque de Recife. Isso. É assim que funciona? Explica um pouco dessa... Inclusive, eu vou fazer uma live com o Harrison sábado, né? No E é isso que eu ia perfil falar da pra você, Region. divulgar, ia pegar esse gancho pra dizer, Sim. fala um pouco dessa live aí. Aí o Groundation é o seguinte, o Harrison, ele é o cara que... Ele foi sim professor na universidade, ele ensinou uma matéria sobre a história do reggae, ele é um pesquisador, ele conhece muito sobre a história do reggae jamaicano, inclusive ele já produziu um documentário que é premiado internacionalmente, que eu tive até o prazer de fazer as legendas em português a convite dele. Legal. Então ele sim, esse apelido dele, Professor, não é à toa, ele foi professor mesmo da universidade, na Universidade de Sonoma, na Califórnia, e ele começou com artistas, assim, com músicos de reggae que não conheciam, ou desculpa, músicos de jazz que não conheciam reggae, e ele foi colocando os caras ali, enfim. Só que o Groundation, assim, ao longo dos anos, eles já tiveram várias formações. Três deles permaneceram por muito tempo, né? Que foi como você falou, o Harrison, que é o vocal, o Marcos, o tecladista, e o Ryan, o baixista. Os outros, praticamente todos, já tiveram mais de alguns bateristas, algumas backing vocals, alguns sessão de metais, enfim. Só que, assim, eles tiveram um certo desentendimento em algum momento, e os músicos anteriores, né, eles formaram uma outra banda chamada Rising Tide, e ele ficou durante muito tempo tocando sozinho como professor apenas, mas ele é o dono da ideia do Groundation, né, e ele é o dono da marca também, e ele decidiu voltar com o projeto e convidou novos músicos, inclusive tem um brasileiro que mora lá na Califórnia, o Eduardo Gross, que é um grande músico também, aqui lá de São Paulo, que já tocou com a galera de Brasília também, e que faz parte, tem um brasileiro no Groundation hoje. Enfim, a banda eu acho que mantém a mesma qualidade
sim. das formações anteriores, só que, claro, com um espírito diferente, com também influências diferentes, né, de cada músico, porque cada pessoa é única, né? E, e também eles fizeram por um tempo, me corrija se eu estiver errado, a banda base, acho que ele convidou você, né, fazer para trabalhar. Você fazer um comentário, me corrija se eu estiver errado. O Groundation fez a banda base para Apple em alguns shows. Foi esse show que Eles você fez com a Apple no Brasil? não foram os do Brasil, mas eles já fizeram isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles já assim, bastante tempo atrás, lá na época do álbum We Free Again, eles chegaram a tocar com a Apple lá nos Estados Unidos, e eles fazendo banda para o Apple. Eles tiveram uma história de colaboração muito bonita, assim. Inclusive, o Apple, quando ele veio para o Brasil, foi atendendo um pedido do Harrison, do Groundation, que pediu para a gente ajudar o Apple, porque ele estava numa situação muito complicada e pediu para arrumar uns shows para ele. A gente, na época, fez isso aqui, né? Pô, legal, Rafa. Eu gosto muito do Apple. Para mim, dos três, era a voz mais marcante do Israel. Agora, Rafa, a gente já está para não tomar muito teu tempo. Queria que tu falasse das tuas lives, desse projeto que eu também estou acompanhando e vou estar sábado, já está na agenda ali marcada, de 8 horas, né? Isso, Às 20 isso aí. horas, às 20 horas. Aí eu te pergunto, queria que você falasse um pouco dessa live. Você queria saber se essa live vai ser toda em inglês ou se o Harrison fala em português. Como é que vai ser essa... Seguinte, eu, assim, né, dentre as coisas que a gente tem feito aí na quarentena, algumas pessoas pediram também para a gente fazer algumas dessas entrevistas aqui através dessas lives do Instagram com artistas que a gente trabalha, com outras novidades também que vai rolar. E aí eu fiz a primeira que eu fiz, na verdade, foi no Soforreg, que foi com vibrações, no Soforreg, e aí fui alternando. Aí fiz uma na rede do República do Reggae, que a gente, né, da Reading, é um grande parceiro do República, que é o maior festival de reggae da América Latina. E aí fiz uma com a filha do Lucky Dube, que é Uncooley Dube, lá. Daí depois tivemos uma com Clinton Fearon, também na Reading Agency. E agora vamos fazer uma com Harrison nesse sábado, 8 da noite. Então, galera que quiser conferir, tem o Instagram da Reading, tá escrito aí, você fixou o nome direitinho. Reading Agency, é só procurar. E a entrevista live musical, né? Vai funcionar da seguinte forma: eu vou preparar uma série de perguntas para ele. Irei preparar perguntas bem assim diferentes de entrevistas normais, porque, né, a gente sabe que, aliás, eu que trabalho com os artistas e sei como assim, muitas vezes chegam perguntas dos jornais, chega a ser engraçado, mas as respostas, desculpa, as perguntas são quase as mesmas toda vez. Tipo assim, quais suas influências? O que as pessoas podem esperar do show de hoje? Qual o seu Tipo isso, ídolo? entendeu? Tipo assim, não é que eu ache ruim essas perguntas, mas se você traz essas perguntas e outras mais, assim, que mostram que você se aprofundou um pouquinho, pelo menos na história do cara, né, ou da cantora, ou da banda, dos artistas, eu acho mais legal. Então eu vou preparar, assim, algumas perguntas que eu espero que vários fatos inéditos sejam revelados a quem curte o Groundation. Então, essa é a promessa de sábado. E claro, vou pedir para o Harrison tocar algumas no violão também. E vai funcionar da seguinte forma: eu primeiro eu falo o que eu vou perguntar em português, pergunto para ele em inglês, ele vai responder em inglês e eu traduzo. Foi assim que eu fiz com o Clinton e muita gente conferiu, a galera curtiu bastante, eu acho. E Ah, que assim vai ser legal. de novo dessa forma. É. Que legal, que legal. Pô, Rafa, meu irmão, queria te agradecer aqui imensamente por tua presença. Pô, foi muito legal. Eu Massa. queria muito chamar você antes. E aí eu fiquei, pô, será que a Rafa vai topar? Não vai? Eu, pô, vou ligar, cara. Vou meter a cara aqui e falar com o Rafa. Você que é um cara que vive na correria, você está sempre produzindo, que eu acompanho a tua história. Parece não, mas a gente Massa. acompanha. E você está sempre trabalhando, é um cara que vive sempre na labuta. Então, pra gente foi uma satisfação Tamo da aí. Backstage te receber aqui. Pô, E aí eu queria queria pedir que antes que você, de finalizar, se indicasse um livro ou um livro e um filme, tá? E certo. dessas considerações finais. E vou aqui desativar Beleza. aqui os comentários para tirar uma foto aqui, um print,
Se vocês puderem, galera, Beleza, aí, marcar a Blackstage, a Reading ou Rafa, marcam aí pra gente repostar. Beleza? beleza. Manda ver. Fala aí, Rafa. Manda aí Então, uma mensagem pra galera aí, ou indica um vamos livro, lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse tipo de papo. Eu já fiz outras. Lembrei, fiz com foi até lembraram aí, fiz com a Jairas também, com o Cadu. Enfim, para mim é um prazer. Fiz com o Cássio Calmon, a convite dele também, que é sobrinho do Cine Calmon e que está com um trabalho novo aqui também, se destacando. Assim, para mim é um prazer sempre esse tipo de troca de informação, de interação com as pessoas aí que estão aí também. É muito legal, agradecer a todo mundo que acompanha. Então, assim, agradeço a você ao espaço, né, pelo espaço e pela troca de ideia. Parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Acho muito importante para que outras pessoas, né? Eu sei que você está tendo conversas aí, outras até mais técnicas, da área da parte técnica de produção. Aham. Eu tentei passar hoje aqui algumas coisas mais da parte de produção executiva de artistas internacionais e até um pouco de nacionais, tudo um pouco do que eu trabalho. Que Então é agrega isso, muito, Rafa. agradeço. A ideia justamente era Não, essa. A massa, ideia justamente era essa. Trazer a sua expertise para você jogar aqui pra massa. gente aqui, passar Agradeço a para todo mundo que passar. curtiu, agradeço a todo mundo que mandou pergunta aí. Valeu. E assim, sobre um livro, né? E uma série ou um documentário. Assim, eu vou falar, beleza, já que eu vou falar de documentário, então, ou de uma série, vou falar de dois. O primeiro que eu recomendo, só que aí tem que ver se a galera vai conseguir encontrar. Não sei se está disponível gratuitamente, mas quem puder adquirir, adquira na Amazon, enfim, eBay, tem várias lojas, que é o documentário que eu citei do Harrison, Uhum. chama-se Holding On to Jah. Aparecem vários artistas do reggae jamaicano contando a história de como o reggae surgiu, assim, a história é contada por eles mesmos. Faz um paralelo muito importante com a questão da escravidão também na Jamaica, como é que ela foi implantada e como isso favoreceu a música ser uma música de rebelde, entendeu? Então, eu acho um documentário muito importante que as pessoas assistam, quem gosta de reggae, chama-se Holding On to Jah. Se apegando a Jah, né? Se apegando a Deus. A galera, o Jeff Mercedes aí acabou de escrever, alô Vitor também. E o outro é um documentário que acabou de sair. Na verdade, ele foi até exibido em alguns cinemas ano passado, mas ele acabou de ser lançado no YouTube, eu acho que tem uma semana ou 10 dias mais ou menos. É o Rude Boy, The Story of Trojan Records, que é a história da Trojan Records, que é uma das gravadoras pioneiras do reggae na década de 70, lá em Londres. Caramba. O Jeff está falando também, recomendo aí também Who Shot the Sheriff, tem uma série na Netflix, muito legal. Enfim, esse no Rude Boy Story, ele conta assim como o reggae foi parar na Inglaterra. Eu E tô anotando como aqui, ó. Massa. E como, assim, como os skinheads, muita gente não sabe disso, como os skinheads, aliás, até é importante falar, os skinheads muitas vezes foram confundidos com fascistas, nazistas, não tem nada a ver, era um outro movimento, entendeu? Os skinheads, na realidade, em Londres, né, na Inglaterra, eles foram do movimento, inclusive, do movimento punk das bandas, né? De punk, Sex Pistols, enfim, tem Exploit. várias, The Clash, várias bandas, e os skinheads, eles foram os primeiros a dar apoio à música jamaicana, e por conta dos próprios skinheads, foi que surgiu a primeira banda na Europa, na época, no caso de Londres, não sei se foi na Europa como um todo, mas a primeira vez que um negro tocou na mesma banda que um branco foi uma banda de skinhead junto com músicos jamaicanos ou imigrantes de filhos jamaicanos. Então, esse documentário chama Rude Boy, The Story of Trojan Records, é extremamente importante para você assim entender como é que o reggae chegou na Europa e dominou assim as paradas durante muito tempo. Livro eu É, indico, diga aí, mande. não, é Rude Boy, The Story, o quê? Of?
Trojan, Aqui, já achei. Trojan Já Records. achei. Beleza? Já achei. Beleza. Laranja a capa. Isso. E o livro, assim, um livro que eu indico é o So Much Things to Say, The Coisa pra Rural dizer. Story of Bob Marley. Que é o nome de uma música do Marley, né? Uhum. Esse livro, ele conta a história do Bob Marley pelas próprias pessoas que conviveram com ele. Que legal. Os músicos, os outros artistas, os produtores. E o que eu acho muito legal é um livro do Roger Stephens, que é um amigo pessoal meu também, assim. Não conheço pessoalmente, mas somos amigos de falar no telefone e de trocar material. Já enviei várias coisas do Brasil para ele lá, ele já me mandou para cá também. Ele é o maior colecionador de reggae do mundo. E ele que escreveu esse livro baseado em depoimentos que ele pegou de todas essas pessoas que conviveram com Bob Marley ao longo dos anos. E ele, inclusive, ele confronta, às vezes, opiniões que se contradizem. Eu acho isso muito interessante, que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que fala que foi assim, mas a outra fala, não foi assim, não. Então, Caramba. ele conta a história de várias, de várias nuances, de várias interpretações. Então, eu acho um livro muito importante para quem gosta de Bob Marley, para quem gosta de reggae, é extremamente importante. Só tenho que ver se, assim, no caso, para quem for pegar em PDF, eu não sei se tem ele em português, mas aí talvez traduzir, né, no Google Tradutor. Acho que hoje em dia os tradutores eles fazem um trabalho muito bom. Já dá para entender, assim, a maior parte. Mas, enfim, para quem não fala inglês, né, tô falando isso e quiser curtir o livro. É isso aí, as considerações são essas. Obrigado pela oportunidade e espero que todo mundo se cuide aí. Rafa, Em breve obrigado, a gente meu volte irmão. aos shows, né? Vamos pose pra foto aí. Obrigadão, meu irmão. Nossa. Obrigado, Rafa. Fica com Deus. Obrigado pela entrevista, pela conversa super interessante. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus, Massa. irmãozinho. Valeu, meu irmão. Valeu. Beleza. Abraço. Tudo de bom aí. Vai. Valeu. Valeu, Se cuida. galera. Bem, galera, queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa oportunidade. Amanhã eu também estou recebendo um produtor aqui de Recife chamado Elder Miguel, é um grande amigo. E essa semana a gente termina as lives no sábado, no domingo. Tá? Passamos uma semana sem. Na semana seguinte a gente vai voltar com 2 tipos de lives. Vai ser uma live comigo e uma live só com mulheres, tá? Capitaneada também por uma mulher que vai ser Rita Chaves, que vai estar aqui levando essa live direcionada para o público feminino e masculino também. Então a gente que é homem, que entende pouco do universo feminino, a hora é essa de abrir a cabeça, não é? Aquele machismo em desconstrução e trazer mulheres para o nosso universo, porque elas que dominam essa bagaça toda. Beleza? Um beijo a todos, fiquem com Deus e é nóis.